Olá, tudo bem? Espero que sim. Nossa aula de produção textual com a professora Dilma Magalhães. Sejam todos bem-vindos. Iremos falar sobre o gênero textual entrevista. Na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e é utilizada para obter informações. Quem pergunta é chamado de entrevistador. Quem responde às perguntas é o entrevistado. Modalidade oral e escrita. O gênero entrevista é essencialmente oral, geralmente apresentado por meio audiovisual, porém também escrito. Veiculado em jornais, programas de TV, programas de rádios, na via oral e na escrita por meio de jornais impressos e revistas. Temos aqui um exemplo de entrevista escrita, no qual temos a cara de um rapaz, ao lado temos o título da entrevista, recuso comparar-me sistematicamente aos piores. Abaixo do título, que podemos chamar de manchete, temos a apresentação e logo em seguida temos as perguntas e respostas. Do outro lado, temos uma entrevista oral, no qual temos a presença do entrevistador e do entrevistado. Estrutura do gênero entrevista. Então, na entrevista precisa ter a manchete, ou podemos chamar de título, precisa ter a apresentação, precisa conter perguntas e respostas. Manchete ou título. O que é que deve conter? E como deve ser? Deve despertar a atenção do possível leitor. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Esse quadrante vermelho podemos chamar de título ou manchete. Apresentação. Que vem a ser a apresentação em uma entrevista. É o trecho situado logo abaixo da manchete. Se apresenta os pontos de maior relevância na entrevista. O perfil do entrevistado e sua experiência profissional. O domínio do assunto abordado. Então, a apresentação ele vem logo após o título ou manchete e ele deve apresentar os pontos de maior relevância, o qual será o assunto da entrevista. Lá também deve conter o perfil do entrevistado, vai falar um pouco da sua experiência profissional e vai abordar também o domínio do assunto. Temos aqui no quadrante vermelho a apresentação. Perguntas e respostas. Esta é a parte da entrevista propriamente dita. Contém as falas do entrevistador e do entrevistado. Então, podemos ver que nesse quadrante abaixo temos as perguntas e as respostas. A linguagem a ser utilizada em uma entrevista. A linguagem deve ser padrão, porém simples, e deve evitar o uso de gírias. Realizando uma entrevista. Então, o que é que deve conter quando alguém for fazer uma entrevista? O entrevistador precisa dominar o assunto em pauta. Deve se manter objetivo. Deve evitar perguntas cujas respostas possam ser apenas sim ou não, a não ser que se queira confirmar alguma informação precisa. Prefira as do tipo. Então, você deve preferir aquelas perguntas do tipo como, por quê, o que. Não tente argumentar com o entrevistado para convencê-lo da sua versão. Sempre questione
Como você sabe? Se necessário, faça perguntas a partir das respostas e elabore perguntas pertinentes ao tema. E o objetivo da entrevista é que desperte o interesse de possíveis leitores. Então, quanto maior for o seu estudo, menores serão as chances de cair no fracasso. Boa sorte e bons estudos.